Deus, poderoso Pai, eu quero pedir perdão, Senhor, pela minha carnalidade excessiva às vezes, pela minha humanidade exacerbada em algumas situações. Quero pedir, Senhor, a luz da Tua glória sobre o povo desse país. Quero pedir que o Senhor abra, através da sua compaixão, da sua misericórdia e pelo teu poder, que o Senhor abra o entendimento das pessoas que vivem nesse país, as pessoas do norte, nordeste, sul, leste, oeste, de todos os lugares. Pessoas, Senhor, que jogam oportunidades no lixo. Nós somos um povo estranho. Reclamamos que temos pouca comida e jogamos comida fora. Ó Senhor, não vejo neste momento, na minha humanidade excessiva, na minha carnalidade aflorada, não vejo solução. Então eu peço a tua ajuda, Senhor. Peço que o Senhor sabe como fazê-lo, né? Se eu não consigo ver solução, o Senhor sabe como que as coisas tenham. Na verdade, Senhor, eu estou rodeando aqui, mas eu quero que o Senhor venha nos buscar. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mandar uma resposta aqui para uma irmã, uma senhora, pela voz, né, que deixou o recado para mim, recado telefônico, né? Perguntando sobre a ceia, né, irmã? A senhora que diz que nos ouve com a Bíblia aberta, a senhora que diz que está buscando uma denominação, né? A senhora falou não tem internet, nada. Então é para a senhora que eu estou falando. Nós vamos tomar a ceia na terça-feira que vem, irmã. E a senhora pode tomar a ceia conosco aqui no rádio, se a senhora quiser, né? Esta minha atitude de ministrar a ceia pelo rádio é tão criticada, né? Mas eu vou continuar fazendo. Vou ministrar a ceia na terça-feira que vem. Se a senhora quiser, a senhora pode participar conosco aí da sua casa. A senhora pode tomar ceia, viu, irmã? Tá? A senhora quer saber de igreja, né? Aqui a gente não fala de igreja, viu, irmã? Eu não venho aqui para fazer publicidade, propaganda de igreja, como todos fazem, com raríssimas exceções. A maioria vem para encher a igreja. A nossa luta aqui é para encher o céu, né? Não
não é uma luta muito bem vista, nem muito bem aceita, mas é a nossa luta. Tá bom, irmã? Terça-feira que vem, não só para a senhora, mas para quem quiser participar da ceia, terça-feira que vem tem ceia. Você, irmão ou irmã, é o meu convidado. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Apocalipse 1, 3. Você tem a Bíblia aí? Olha, vou ser sincero, viu, irmão? Eu gostaria de pregar outras coisas hoje, mas eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, não aquilo que eu quero fazer. Às vezes a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito, não aquilo que a gente quer. Apocalipse 1, 3. Se você tem na Bíblia, abra, leia comigo. A irmã que disse que fica sentadinha com a Bíblia aberta, só abrir aí, irmã. Apocalipse 1, 3. Se você não puder ler, ouça. Você que está na fila do posto aí para encher o tanque, desesperado para colocar combustível. Leia. Ou ouça pelo menos, né? A palavra do Senhor diz assim, ó: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Há um tempo atrás, no período da tarde, assim, tipo de 1h30 até 3h30 da tarde, e à noite, eu não me arrependo de nada das coisas que eu fiz. Algumas eu não faria de novo, outras eu faria sim. Algumas eu não faria de novo, porque às vezes a gente acha outras maneiras de fazer aquilo. Maneiras mais fáceis, mais eficazes, né? Por isso eu não faria. Não faria daquela forma. E outras eu faria exatamente como eu fiz. E até o ano passado, eu ia nas tardes e parte das tardes e nas noites, em igrejas, confrontar e fui muitas, viu? Fui expulso de algumas, carregado para fora de outras, né? Seguranças me tiraram, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe que acontece. E eu ia confrontar esses falsos pastores, missionários, bispos, pastoras, ia confrontar com a Bíblia. E esta passagem aqui, certa vez eu confrontei uma pastora, porque parecia que ela... normalmente as pessoas não sabem quem eu sou uma pessoa conhecida, né? Chego na igreja, fico quietinho lá. Se é palavra de Deus, eu absorvo, ouço, me alimento, né? E parece que aquela mulher, uma falsa pastora, porque mulher não pode ser pastora, uma mulher pastora já é falsa, né? A mulher que é verdadeiramente cristã não aceita esse título de pastora. E parece que ela estava falando para mim aquilo, né? Contra aqueles que dizem que as profecias não existem, que é dom, que não sei o quê, e usou esta passagem aqui: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia, dizendo, está vendo, olha, aqueles que são contra as profecias, e usando esta passagem. Aí eu levantei a mão
Fiquei lá, ela fazia de conta que não estava me vendo. Aí eu falei, posso? Aí ela me deixou falar. Eu falei, a senhora precisa ler tudo que está escrito, porque aqui está dizendo, olha, e guardam as coisas nela escritas. Então está dizendo das profecias escritas. Ouvem aquilo que está escrito e leem aquilo que está escrito. Não está dizendo dessas profetadas. E aí foi aquela discussão bíblica e tal. Então, aqui está falando aquilo que está escrito, é óbvio isso. E guardam o que está escrito. Isso é óbvio. Qualquer pessoa, uma criança de 8, 9, 10 anos que faz entendimento de texto na escola, vai dizer isso que eu acabei de falar. Então as pessoas usam coisas loucas para falar de coisas loucas, né? E falam aí umas coisas que ninguém entende, para se mostrarem espirituais, né? E é interessante porque você vê como as pessoas ficam desesperadas. Outro dia acabou a energia elétrica aqui em casa e estava nós somos em 3 aqui, eu, a minha esposa e a minha mãe. Estava todo mundo ficando meio, eu falei, pera um pouquinho. Não tem energia elétrica, não tem energia elétrica agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos virar a lâmpada? Não tem jeito. Vamos acender uma vela, qualquer coisa para iluminar, e acabou. E aí eu fiquei pensando, e ontem, vendo aquelas filas, né, intermináveis, eu fiquei pensando assim, vocês já pensaram quando a igreja for arrebatada? Porque isso tudo que está acontecendo, as pessoas às vezes não conseguem ter uma visão de 1 milímetro à frente do nariz. Por que a gente diz isso? Porque o nariz é o ponto mais fora do rosto que nós temos. 1 milímetro é uma coisa piquititica. E as pessoas não conseguem ver 1 milímetro à frente do nariz. Aquela fila. E as pessoas indo. Tinha um amigo, um conhecido, dizendo, olha, eu estava no mercado e eu vi uma mulher comprando 10 quilos de arroz, desesperada, porque ela tinha que comprar, porque ia faltar. Ora, minha senhora, não tem arroz, não compra, não come arroz. Porque quanto mais arroz a senhora compra, mais vai subir o preço. Olha o desespero das pessoas. Vocês já imaginaram? Faltou gasolina aí 10 dias, vá. Não tem gasolina, não anda de carro, anda a pé, anda de bicicleta. Qual que é o problema? Agora, vocês já imaginaram, e não estava tendo combustível, porque nós estávamos reclamando do preço do combustível, né? É um absurdo. E agora está mais alto ainda, porque agora os postos estão vendendo ao preço que eles querem. E as pessoas estão pagando mais caro. Não dá para entender, né? É uma coisa de gente doida isso. A gente reclamava que estava caro, agora a gente faz fila para pagar mais caro. Isso não é normal. Isso não é coisa de gente racional. Agora imagina quando a igreja for arrebatada. Imagina. Imagine você, como diz a minha mãe. Imagine. Muitos caminhoneiros serão arrebatados. Político, eu não sei se eu acho, não sei, eu não posso precisar, mas político nenhum. Eu acho que nem
entendo, eu vejo hoje, na visão de hoje, nenhum. Mas caminhoneiro, muitos serão arrebatados, petroleiros serão arrebatados, médicos serão arrebatados, professores, coletores serão arrebatados, eletricistas, motoristas, motoboys, donas de casa, frentistas de posto, caixas de banco, cozinheiros, enfim. As atividades todas terão pessoas que serão arrebatadas, não sei se muitas ou poucas. Vai faltar tudo, não vai ter nada. A pessoa que vai lá, planta o alface, o repolho, o sujeito vai ser arrebatado. Aquele que vai lá e cuida para aquilo tudo crescer e ficar ao ponto de ser colhido, vai ser arrebatado. A caixa do mercado vai ser arrebatada, o repositor do mercado vai ser arrebatado. Como é que vai ser? Nesse desespero, né? Eu estava comentando ontem com algumas pessoas com quem eu conversei, dizendo assim, as pessoas reclamam das filas, não é? E eu sou um que reclamo. Eu acho que serviço nenhum tem que ter fila. Tem que ter pessoas para atender. Mas eu não fiquei na fila do posto, porque eu não gosto de fila. As pessoas reclamam que vão numa consulta de hospital e ficam lá 4, 5 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas para serem atendidas e reclamam com razão. Aí eu estava vendo que pessoas dormiram da segunda para terça nos postos de gasolina, colocaram o carro lá e ficaram dormindo lá de noite. Aí pode. Pessoas ficaram 8, 5, 6 horas no posto de gasolina. Era tardezinha, estava voltando do trabalho e estava vendo fila em postos que nem gasolina tinha. Aí não reclama. Aí pode. Né? Eu já falei também, quando a Mega Sena acumula, as pessoas ficam lá na fila para fazer o jogo. Eu acho um absurdo isso. Porque se eu não gosto de fila no banco, eu não gosto de fila em lugar nenhum. Eu quero chegar e ser atendido, porque é um direito meu. O mercado tem que ter caixas suficientes para me atender. Eu não tenho que pegar fila. Porque você vai no mercado, tem aqueles 30 boxes de caixa, não é? Mas tem só 15 funcionando. Se puser mais 15, completar os 30, não vai ter fila. Mas imagine você depois do arrebatamento. E o livro do Apocalipse, ele fala sobre isso. Ele fala que depois que a igreja for retirada aqui desta terra, e eu creio que isso não está muito longe, não, eu estou pedindo a Deus para, Senhor, tem compaixão da gente, vai. Arrebata logo essa igreja. Isso aqui vai virar um caos. Isso aqui vai virar Eu queria falar um negócio aqui, mas se eu falar, vão falar que eu sou racista. Olha, o livro de Daniel fala disso. Daniel capítulo 9, versículos 24, 27. Fala sobre o caos. Né, as 70 semanas. O livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 7, fala da tribulação que virá sobre Israel. Você vê que é dirigido, mas nós sabemos que isso vai se espalhar pelo mundo todo. Moisés, lá atrás,
Lá atrás, Moisés, em Deuteronômio 31, 32, já fala que isso aconteceria, né? Ele usa o futuro, acontecerá por causa da dureza do coração dos homens. Mateus, no Evangelho, fala isso. Enfim, a Bíblia descreve em muitas páginas a tribulação que virá depois do arrebatamento da igreja. O plano original de Deus é que uma grande parte, ou uma boa parte dos cristãos, sejam arrebatados. Mas parece-me que as pessoas não entendem que cristão não é o sujeito que vai num prédio com placa de igreja. Eu falo isso, gente, há 17 para 18 anos no rádio, né? Mas não adianta, as pessoas não entendem. Elas acham que tem que ir dentro. Eu não estou dizendo que você não deva ir, mas isso não prova a sua cristandade, o seu cristianismo, estar dentro de uma igreja, né? E eu já fui chamado aqui de desigrejado. Isso é uma palavra nova que inventaram. Desigrejado. Mas se eu sou desigrejado, Jesus também era, porque Jesus não frequentava nenhuma igreja. E foi ele que inventou a igreja. Gente, o apóstolo João, foi levado, exilado, quer dizer, ele foi mandado embora e foi colocado lá na ilha de Patmos. E lá ele teve a visão do Apocalipse, de tudo que ia, ou de tudo que vai acontecer. Não são coisas boas, né? A gente, para ter um entendimento bom de tudo que está por acontecer no mundo, a gente tem que orar muito para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, a nossa compreensão das coisas, e depois ler o livro do Apocalipse. Não existe exagero na Bíblia. O que nós precisamos é ter o entendimento do que está por vir. E estas coisas que a gente passa, ou que a gente fica sabendo, por exemplo, ontem, não sei, um sujeito numa cidade, eu não lembro o país, eu lembro o nome da cidade porque é o nome da minha prima, Liege, não lembro o país, matou pessoas, né? Começou a dar o tiro e tal. E isto é algo comum nos dias de hoje. E vai ser muito mais comum durante os 3 anos e meio primeiros da chamada tribulação. Porque nos últimos 3 anos e meio, a morte vai fugir das pessoas. E eu fico pensando, meu Deus, a morte fugir das pessoas. O que será que é isso? Se você abrir aí Apocalipse capítulo 9, versículo 6, você vai ler sobre isso. Apocalipse 9, 6. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para você tomar conhecimento das coisas, se é que você já não tem.
Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E certa vez, nós estávamos num grupo de estudo, teólogos discutindo sobre o assunto, tentando entender melhor isso. E chegamos à conclusão de que esta passagem fala de coisas terríveis. As pessoas vão buscar a morte e a morte vai fugir das pessoas. Hoje as pessoas fogem da morte, não é verdade? Né? As pessoas, não vou fazer isso que é perigoso, não é? Não, isso é perigoso, não vou fazer. Você está arriscando sua vida. Não, né? Neste tempo, as pessoas vão fazer de tudo para morrer. Por que elas vão querer morrer? Devido ao grande sofrimento que elas vão estar passando. Serão sofrimentos terríveis. Não é falta de gasolina, não. Não é o preço da batata que foi para R$8. Não é nada disso. São coisas terríveis. E a morte vai fugir dessas pessoas. E neste grupo que nós estávamos, nós chegamos à conclusão de que, só para exemplificar, só para você ter uma ideia do que pode ser isso que está escrito aqui em Apocalipse 9:6. Né? Hoje o sujeito pega uma arma, coloca aqui e dá um tiro, e na grande maioria das vezes ele comete suicídio e morre. Neste tempo aqui, ele não vai morrer. Mas o que vai acontecer? Eu não sei, ele não vai morrer. Ele vai sentir todas as dores do tiro, da bala, e não vai morrer. E não é só não morrer e ficar lá em coma, não. Ele vai ficar ciente de tudo que está acontecendo e não vai morrer. Hoje, se alguém colocar uma corda no pescoço e se enforcar, a pessoa morre, né? Por asfixia. Neste tempo não morrerá. Vai ficar lá pendurada, sofrendo, consciente, e não vai morrer. Hoje, se vier uma composição de trem e você colocar o seu pescoço, eu estou indo assim ao extremo para você entender o que está escrito aqui. Se hoje vier uma composição férrea de trem, e você colocar a sua cabeça na linha do trem, é claro que ninguém vai fazer isso, mas eu estou tentando fazer você entender. Muita gente já entendeu, outras pessoas ainda não, e talvez entendam agora. Você coloca a sua cabeça lá, o trem passa, corta a sua cabeça, separa a cabeça do corpo, você morre, quase que imediatamente. Neste tempo aqui não. Você vai ficar com a cabeça de um lado, o corpo do outro, e não vai morrer. Vai continuar o seu corpo sentindo, sua cabeça sentindo e você vivo. Porque a morte fugirá das pessoas. E por que a gente prega, proclama? Não todo dia, porque as pessoas, infelizmente, não estão preparadas para isso, né? Nem a gente, às vezes, está preparado para pregar sobre isso todos os dias. Mas, de tempos em tempos, nós lembramos que a igreja será arrebatada, que aqueles que ficarem... Por que nós falamos daqueles que vão ficar? Alertando você para o tipo de cristianismo que você está vivendo. Qual é o cristianismo que você carrega dentro de você? Qual é o Cristo que você carrega dentro de você? O Cristo da Bíblia ou é o Cristo da boca desses falsos profetas que enriqueceram e estão cada dia mais ricos com o dinheiro que tomam de você? Quem é o Cristo que você segue?
Você é verdadeiramente um cristão? Ou você é daqueles que segue a multidão? Você é daqueles que não tem coragem. Se Cristo estivesse vivo hoje, vamos pegar tudo que aconteceu há 2000 anos atrás, vamos arredondar e trazer para os dias de hoje. Não aconteceu lá, está acontecendo hoje. Cristo aparece aqui e diz, olha, a partir de agora nós devemos amar o próximo. A partir de agora é assim, assado, eu sou a salvação. Eu sou o Filho de Deus. É através de mim que vocês vão chegar ao Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Sem mim nada podeis fazer. Hoje. Aí as pessoas apresentam para você, para nós, nos dias de hoje, apresentam Jesus. Eu estou só trazendo um exemplo para você. Um exemplo para que você teste o seu cristianismo. Por favor. Apresentam Jesus e um desses presos aí da Lava Jato. Olha, quem que eu devo soltar? Eu sei, eu queria falar o nome de um deles, mas eu não vou falar, porque senão isso vai ser usado, né? Porque tem pessoas que ficam ouvindo aí só para criticar, sabia? Só para, olha, você falou tal coisa. Eu não que eu tenha, não tenho, mas eu não quero dar milho para bode, entendeu? Eu tenho certeza que se eu falasse o nome de um político, uma grande parte iria pedir o político. Olha, soltem ele. Ah, não, mata Jesus. Do jeito que fizeram lá, escolheram Barrabás. O povo escolheu quem? Né? Solta o Jesus ou solta o Barrabás? Ah, Barrabás. Barrabás era ladrão, era assassino, era homicida. Pediram para soltar Barrabás. A voz do povo pediu Barrabás. Não pediu Jesus. Por causa disso que a voz do povo não é a voz de Deus. Isso é mentira, isso é falso. Isso é diabólico. Minha mulher usou o nome do capiroto, né? Diz que criança muito levada na escola, né? Algumas pessoas costumam chamar de capirotinho, porque a criança é muito levada. Então a voz do povo não é a voz de Deus, é a voz do capiroto. Quem que você ia pedir para soltar? Não vai falar para mim. Né? Para mim você pode mentir, agora para você não tem como mentir. Né? Você pode até falar, não, eu ia pedir Jesus, mas no fundo você sabe quem que você ia pedir. Olha, eu estou apresentando para você Jesus e um político famoso aí. Você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe, você não é bobo, você que me ouve não é bobo. Está preso. Eu tenho certeza que grande parte desse país ia pedir esse político. Mata Jesus, crucifica logo Jesus. E você? Que cristianismo é esse que você segue? Que cristianismo covarde, anêmico, tísico é esse que você segue? Que cristianismo é esse? Que Cristo é esse que você segue, meu irmão? Minha irmã? Porque você só pode ser meu irmão e minha irmã se você seguir o Jesus da Bíblia. Porque eu sigo o Jesus da Bíblia. Eu não sigo o Jesus que sai da boca desses mercenários, desses ladrões, desses salafrários que fazem de conta que não é com eles que eu estou falando, é com vocês que eu estou falando. Seus ladrões, seus Judas, é com vocês que eu estou falando. Vocês sabem que é com vocês, fazem de conta, né? Quem que vocês querem seguir? Porque se o arrebatamento acontecer hoje, você tem plena consciência que você será arrebatado.
Você tem? Não é para mim, não precisa ligar aqui e falar, ô pastor, não, de jeito nenhum. Não muda nada você falar para mim. Não sou eu que vou te arrebatar, é Cristo. Como não adianta nada eu falar para você. É Cristo que vai me arrebatar, não é você. Não é o pastorzão lá de carro importado. Eu não tenho nada contra quem tem dinheiro, gente, não é isso. O sujeito conseguiu dinheiro trabalhando, de uma herança, glória a Deus por isso. Agora, conseguir dinheiro roubando o povo, enganando o povo, eu sou contra. Roubando, eu sou contra. Porque eu não posso ser a favor de mentira, roubo, falcatrua, não posso. Porque Jesus não era. Pensa, meu irmão, minha irmã. Não é para o meu bem, é para o seu bem. Não é para mim que você pensa, é para você. Se você não quiser pensar também, olha, o que eu posso fazer? Não é para mim, é para você. Você está perdendo uma grande oportunidade de rever esse cristianismo. Se está anêmico, ora, fortifique ele. Sabe como é que a gente fortifica o cristianismo? Com a Bíblia, com a palavra de Deus, pura, santa, cristalina e verdadeira. Só assim. Só assim. Acabou o tempo, né, meu irmão? Acabou o tempo, vamos orar, porque... né? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda os meus irmãos, irmãs, irmãos verdadeiros, irmãs verdadeiras, né? A crescerem um pouco mais na graça, no conhecimento do Senhor, no conhecimento de Cristo, quem era Cristo, como agia Cristo, a capacidade infinita de Cristo. Cristo não se deixava levar. Cristo não era massa de manobra de ninguém. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento desse Cristo. Para que, se a nossa geração for a geração que será arrebatada, nós não fiquemos aqui a murmurar. Esta é a minha oração no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.